Boa noite, mais uma vez, irmãos e amigos. É uma grande satisfação a gente estar aqui na casa de Deus, e a gente pode dizer que não há nada melhor do que findar um domingo e ouvir o conselho de Deus, para a gente começar uma semana, uma semana aí de labutas para todo mundo, e a gente começar com o conforto que vem de Deus, com mais entendimento da sua palavra, um direcionamento aí para a nossa vida, nossos passos, o que é muito importante para nós. E agora a gente tem liberdade e tranquilidade para poder aproveitar aí desse momento tão precioso. Que o Senhor abençoe ricamente a cada um que veio aqui hoje, que está aqui hoje, por meio da sua palavra. O título da mensagem, amados, é Aprendendo com Jesus, o melhor lugar do mundo. O que nós observamos, se a gente lembrar aí de algumas mensagens que a gente vem ouvindo, não só referente a esta série, mas o que a gente tem ouvido, O que nós observamos na pregação de Jesus? São várias coisas, A gente observa uma finalidade, a gente observa um público, a gente observa uma motivação de Cristo para falar. Quando Cristo pregava, quando ele fazia o seu sermão, quando ele abria sua boca para falar, as pessoas, os ouvintes, tal como nós estamos aqui hoje, tinham suas reações. Na verdade, a gente nem está falando da atitude de Cristo, mas estamos falando da atitude das pessoas. Se nós observarmos, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas será o nosso livro nesta noite. Lucas capítulo 10, só vamos observar aqui um texto. E são textos, eu já disse isso uma vez, se a Bíblia fosse um CD, já estaria riscado nessas partes, porque a gente ouve demais. Lucas capítulo 10, versículo 39 e 40, olha só para dar base nisso que nós estamos falando aqui. 39, Lucas 10, 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Só até aqui, meu amado. Você percebeu aí? São reações. Cada uma destas mulheres se posicionou de uma maneira diante de Cristo. Maria assentou-se aos pés de Jesus, porque ela queria ouvir sobre Jesus. E o resto? O resto que espere. Marta, que foi quem convidou Jesus para entrar na sua casa, também tinha uma intenção, só que depois que ela convida Jesus, ela deixa a visita e vai cuidar dos seus assuntos. Uma mesma pregação, ações diferentes. Eu quero que você volte um pouquinho em Lucas 5, para a gente ver um outro texto aqui também. Lucas capítulo 5. É fácil assim, Só voltar as páginas. Lucas capítulo 5, verso 27 e 28. Está dizendo assim: e depois disto saiu Jesus e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Outra atitude aqui, amados. Este homem aqui, Levi, Mateus, ele deixou tudo, levantou-se e foi atrás de Jesus. Não é bonito isso, irmãos e amigos? Que testemunho, que exemplo desse homem, ao contrário de muitos, como o jovem rico, por exemplo,
que se entristeceram e voltaram para trás. Reações diferentes sobre a mesma palavra. Eu gostaria de iniciar a nossa meditação trazendo estes relatos de homens, de mulheres que ouviram a mensagem diretamente do próprio Cristo e fizeram a sua escolha. Decidiram o que seria melhor naquele momento. Talvez um momento único de encontro com Cristo. Talvez não tivessem outra oportunidade. Imagine só Levi assentado, Jesus o chama e ele podia muito bem, não, eu preciso terminar aqui, e Jesus poderia ter ido embora. E hoje, meu amado, nós temos tantas oportunidades de estar na casa de Deus, graças a Deus. Só que a gente pode estar com esse mesmo impasse, ou seja, ter interesse, mas faltar uma ação concreta. Hoje nós vamos estudar a história de uma mulher que é um retrato fiel da nossa vida. Ela era uma pecadora, não tinha nome para ela, o que ela fazia era uma pecadora, como nós somos pecadores. E ela tinha que fazer alguma coisa relacionada a isso, e nós também temos que fazer alguma coisa relacionada a isso, e ela fez. E isso vai trazer um grande ensinamento. Mas de nossa parte, amado, também será necessário reagir. Não basta a gente ouvir sobre essa história, não basta a gente querer aprender com Jesus e não fazer nada sobre isso. Quando a gente fala do melhor lugar do mundo, qual é o melhor lugar do mundo? É uma pergunta muito vaga, na verdade, porque a definição não é a mesma para mim e para você. Talvez você goste de uma praia, talvez você goste de areia, de sol, de mar, e eu, particularmente, diria sim para um lugar destes. No mundo existem belezas, irmãos e amigos, e nós não podemos negar isso. O Brasil, que muitas vezes nos envergonha por uma série de fatores, ele é um país rico em belezas, lugares que alegram a nossa vida, onde a gente sonha acordado. Saia de férias e vá para um lugar assim. Eu sei que tem pessoas, talvez aqui dentro, que não são muito adeptos a sair, gostam mesmo de ficar em casa. Então, ficar em casa seria o melhor lugar do mundo, um recanto para descansar da nossa dura rotina, sabe? Quando a gente está numa peleja e aí chega em casa e descansa. Uma casa confortável, quem sabe até de frente para o mar. Se é para sonhar, vamos sonhar então. Mesmo que seja um sonho pequeno, talvez a gente tenha esse sonho em mente. O melhor lugar do mundo, a minha casa. A gente não vai conseguir definir qual é o melhor lugar deste mundo, porque como nós já falamos, você vai gostar de uma coisa e eu vou gostar de outra, e isso para todos. Isso tudo é verdade, amados. É muito bom a gente descansar, é muito bom a gente ter conforto, é muito bom a gente sonhar, fazer planos nesta vida, é muito bom a gente se esforçar para conquistar estes sonhos, ter um tempo com a família, se desligar da rotina é maravilhoso, isso é ótimo. Passar férias numa praia, ou quem sabe o melhor lugar para você seja o seu trabalho. Tem pessoas que gostam de trabalhar, de fazer alguma coisa, de se sentir útil. Mas, meu amado, preste atenção, essas maravilhas não vão ter sentido,
Nada disso terá sentido, meu amado, que nós falamos, se Cristo não está em primeiro lugar. Este é o ponto que eu gostaria de chamar a nossa atenção. Então eu não posso sonhar? Todos nós podemos fazer planos, buscar algo melhor, mas Cristo precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, amados. Quando Cristo está em primeiro lugar na nossa vida, nós podemos sentir a paz de Deus, a paz verdadeira de Deus, a paz que Cristo nos dá. Nós podemos sentir um amor profundo que Ele tem por nós. E aí, amado, não importa onde a gente esteja, a gente se alegra por estar no melhor lugar do mundo. O nosso texto está aqui em Lucas capítulo 7. Vire aí a sua página, a página da sua Bíblia, melhor dizendo. Lucas 7, verso 36. Como eu disse, vai furar, o CD, que a gente já leu muito a respeito disso. Lucas capítulo 7, versículo 36, está dizendo assim. Engraçado que uma história começa de um jeito, mas vamos para a história. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Olha que coisa, irmãos e amigos, um fariseu. Vocês sabem quem eram os fariseus? Eram os homens que queriam de toda maneira apanhar Jesus em alguma contradição. Eles que vinham com aquelas perguntas mirabolantes para poder pegar Jesus, religiosos ao extremo. Esses homens aqui, eles colocavam jugo nas pessoas, nas outras pessoas, que nem eles podiam carregar, de tão pesado que era. Eram a nata da religiosidade da época. E esses homens foram duramente censurados por Jesus por tais atitudes. Mas esse homem aqui queria que Jesus fosse lá comer na sua casa, contrariando tudo e todos. Ele tinha prazer na companhia de Jesus, Com Cristo é céu. Será que com Cristo é céu? Versículo 37 e 38 já muda a história totalmente. É o que eu disse, começa de um jeito e aí a história muda. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. O melhor lugar do mundo é aos pés de Cristo. Amados, é um lugar que inspira dor. A dor de Jesus, a dor que Jesus sofreu para nos curar, é a nossa dor também, amados. Porque nós temos que, como Cristo disse, pegar a cruz e seguir atrás dele. Porém, é o melhor lugar para se estar. Nós vamos falar disso essa noite. É só a gente olhar para esta mulher, para o que ela fez. Ela chegou lá na casa do homem, e não era um local público, era uma casa, assim como a sua casa. Se eu for lá e você não quiser me receber, eu não posso entrar lá, porque é sua casa. E ela chegou lá, amado, sem ser notada. Isso nos mostra que quando o assunto é o destino da nossa alma, você está preocupado com o destino da sua alma? Quando o assunto é o depois que nós partirmos deste mundo, e não é só velhos que morrem, nós não podemos brincar. É preciso tratar com urgência.
A minha alma, eu não sei não, eu tenho dúvidas, e agora o que eu faço? Onde está Jesus? Está lá na casa do fariseu, então eu vou lá. Ela ficou sabendo que Jesus estava lá, e ela foi lá. E quando ela chegou, ela foi direto para os pés de Jesus. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, meu amado, porque ali tem esperança. Quantas pessoas não vivem com uma falsa esperança na vida? A mulher era pecadora. A Bíblia faz questão de colocar certos detalhes, eu creio que para chamar a nossa atenção, com certeza. Você é um pecador? Esta pergunta, ela foi retirada das mensagens do Evangelho de hoje, o Evangelho moderno. Ninguém é pecador, só fez escolhas ruins. Nós temos, e é quase um dever para nós, de nos identificarmos com esta mulher, porque nós somos pecadores. Ela chegou lá com um vaso de alabastro com unguento, uma especiaria de valor. Tem outro texto que fala que era de valor, dava para vender, mas nós vamos perceber que não tem valor, amado. As obras que nós temos não têm valor, elas não perdoam os nossos pecados. Jesus vai dizer lá no final para ela, depois de toda a história: teus pecados te são perdoados. Aí sim a mulher estava perdoada, e ela chorava, irmãos e amigos, ela molhava os pés de Cristo com as suas lágrimas, chorava muito. Arrependimento, isso é arrependimento. Sem arrependimento, como vai fazer? Como é que faz sem arrependimento? Ela enxugava os pés molhados de Cristo, molhados de lágrimas, das suas lágrimas, com os cabelos, e beijava os seus pés. Fé que Jesus é quem pode perdoar. Por isso que ela foi lá. E aí ela ungia com unguento. Perceba que ungir com unguento ficou por último. Esta mulher claramente estava dizendo: eu não deveria estar aqui. Isso é reconhecimento, amados. A filosofia do mundo gira em torno do sucesso, de ser o melhor, de estar um passo à frente dos outros. Então ficou muito difícil reconhecer que é fraco. Você sabe quais são os assuntos de livros mais publicados hoje em dia? Livros de autoajuda e livros de como ficar rico do dia para a noite, como ter sucesso rápido. Seja o melhor, não abaixe a sua cabeça para ninguém. Enquanto que a palavra de Deus diz que nós somos fracos. Nossas melhores obras são como trapos de imundícia para Deus. Somos como uma erva. Hoje nós estamos bonitos, amanhã secos, depois de amanhã mortos. Reconhecimento de sua fraqueza. A mulher não falou nada, ela foi direto em Cristo, aos pés de Cristo. Versículo 39. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. O fariseu resolveu dar as caras. Esta mulher é uma pecadora, como pode isso? Quem não é pecador? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem não é pecador?
Eu acho interessante que a Bíblia, ela faz questão de frisar. Ele falava consigo. Você viu aí o texto? Ele não falou nada não, falava consigo. Jesus conhece o nosso íntimo, amado. Não precisa falar. Ele sabe onde está o nosso pensamento agora. Se está aqui na palavra ou se está lá fora, no programa, no celular, ou num compromisso que a gente tem, ou não sei o que. Ele sabe da nossa intenção, aqui dentro e lá fora. Não podemos nos enganar. Se este homem aí fosse, como dizem que ele é, um profeta, ele saberia quem era. Jesus sabe. Nós percebemos que o fariseu tinha convidado Jesus para entrar na sua casa, mas ele não tinha interesse de deixar de ser um fariseu, amados. Isso é um problema muito sério. Versículos de 40 a 47, Jesus responde para o Simão. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Viu isso, Simão? Você percebeu? Você não me deu água para eu lavar meus pés. Não me deste ósculo, uma saudação, um beijo de saudação. Mas esta, desde que entrou, não me tem cessado de me beijar os pés. Percebeu isso, Simão? Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O melhor lugar do mundo é onde Cristo está. Foi assim que a mulher concluiu na sua vida. E não importa onde Jesus esteja. O que nós observamos aqui nessa história, irmãos e amigos, é a reação da mulher e do fariseu. A mulher não falou nada, ela simplesmente entrou, talvez até assustou todo mundo ali. Nossa, quem é essa mulher? E ela procurou Jesus. O fariseu que tinha convidado Jesus: Ô Senhor, vamos lá na minha casa, vamos jantar lá comigo, vamos almoçar. Mas na primeira oportunidade que ele teve, ele agiu como um fariseu. Ele julgou a mulher, ele não reconheceu Cristo e se achou melhor do que a mulher e do que Cristo também. Porque Jesus, se ele soubesse quem era aquela mulher, ele não tinha falado com ela, ou permitido que ela o fizesse. Ao passo que Jesus lhe propõe uma breve parábola, A riqueza dos ensinamentos de Cristo é que ele se preocupava em deixar claro a sua mensagem. Não é porque ele era o Filho de Deus, cheio de poder, que ele vinha falando difícil, falando bonito. Ele queria que as pessoas entendessem. E o fariseu entendeu. Ele não teve dúvida na sua resposta, mas ele não reconheceu que aquele seria
o melhor lugar do mundo, porque não era o melhor lugar do mundo para ele. Lembra que nós falamos? A definição pode ser variada. Eu gosto de uma praia, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Aos pés de Cristo, o pecador recebe alívio. Só que a pecadora ali era a mulher, só ela, ninguém mais. Esta era a história que Cristo havia sugerido, amados. O que devia 500 dinheiros e o que devia 50, todo mundo devia. Mas o que deve 500 vai amar mais porque devia mais. Isso é a nossa mente. Eu sou melhor do que aquele outro, eu só estou devendo 50, eu estou devendo só 10. Amados, não é ruim ser o pior dos pecadores. Ruim é não se arrepender deles. Ruim é não buscar os pés de Cristo e imaginar que não está tão perdido, que não está devendo tanto. A mulher deu uma aula naqueles que estavam na casa do fariseu, e ela é que era pecadora, era rejeitada. O Evangelho de Cristo é simples. O homem precisa, antes de mais nada, reconhecer que está longe de Deus. Na sequência, o homem precisa de Cristo urgente. Se ele reconhece, ele precisa urgente de Cristo, porque Cristo salva, Cristo transforma. Mas o melhor lugar do mundo é no próprio mundo, é a própria vida, o próprio desejo. Este fariseu representa as pessoas que têm algum interesse, como nós, talvez nós temos algum interesse, só que não são convencidas de que precisam com urgência reconhecer o seu estado diante de Deus. Porque devia 50, o outro deve mais. Se todo mundo que habita nessa terra, todo mundo, soubesse o que é o inferno, que ele está preparado para todos aqueles que rejeitam a Cristo, se soubessem a gravidade que existe em ficar longe de Deus, olha, não ficariam, ninguém ficaria. O melhor lugar do mundo é Cristo, sem dúvida, seria aos pés de Cristo, ninguém estaria longe dele. Mas reconhecer é uma tarefa difícil, amados. Humilhar-se como esta mulher se humilhou não é uma opção. Obedecer é mais difícil ainda. Renunciar, então, não querem. Quem não deve muito nem faz questão, só devia 50, não é? Só tenho uma coisa para dizer para você, Simão, e Cristo só tem uma coisa para dizer para mim e para você: creia, creia. O homem não tinha preparado água para Cristo lavar os seus pés, não se preocupou com isso não. Como jovem rico, talvez queria ser enaltecido. Esse menino vale ouro. A mulher regou os pés de Cristo com as lágrimas. Estar aos pés é realmente aceitar o senhorio de Cristo. É humildade, é contrição, é obediência, amado. A mulher estava lavando os pés de Cristo com suas lágrimas e os enxugava com os cabelos. Justos cabelos, que é um sinal de vaidade das mulheres. Quem faz isso é porque se sente um nada na vida, verdadeiramente. Simão não tinha dado um beijo em Cristo.
Quando Cristo chegou lá, né, o ósculo, a saudação, a mulher não parava de beijar os pés de Cristo, porque aquele era o melhor lugar para ela. Jesus, ao que parece, não era tão bem-vindo na casa do fariseu, porque o fariseu nem fez questão de o saudar. A lição, meu amado, é que precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. Todos os dias. A lição é que é preciso crer em Jesus, reafirmar o nosso compromisso com Jesus. Nós ouvimos recentemente mensagens falando sobre o final dos tempos, e é o momento de nós reafirmarmos a nossa aliança com Cristo. Isso representa as ações de lavar e enxugar os pés de Cristo. Foi o que a mulher fez inicialmente. Já o unguento, lembra do unguento que ela chegou com o vaso de alabastro? Unguento de grande valor. Esse unguento representa a vida desta mulher. Se o vaso não fosse quebrado, aqui não fala que quebrou, mas nos outros textos fala. Se não fosse derramado completamente, ela não teria ungido os pés de Jesus e o perfume não teria se espalhado. E o seu exemplo não teria sido deixado, né? Fala disso também. Aonde esse evangelho for pregado, vai ficar a lembrança desta mulher. Irmãos, amigos, Cristo transforma a nossa vida, Ele faz a mudança. Graças a Ele nós somos feitos novas criaturas. Não podemos mais viver como antes. Esta é a mensagem de Jesus, né? A gente sempre fala isso. Qual é o propósito de Cristo ter descido lá da sua glória, ter vindo a este mundo? Ele queria salvar as pessoas. Foi isso que ele disse lá atrás, naquele texto onde ele chamou Levi. Os fariseus estavam por ali, observando tudo aquilo, onde já se viu isso, e Jesus disse: eu não vim para os bons, eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim chamar os doentes, aqueles que precisam de um médico. Jesus queria salvar as pessoas, Jesus queria transformar suas vidas. Jesus quer ser o Salvador e o Senhor para nós. Versículos 48 até os 50, né, o final da história. Depois de uma lição de Cristo e da mulher nestes homens, Jesus disse para a mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, ninguém falou nada: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Teus pecados te são perdoados, a tua fé te salvou. Aos pés do Salvador nós encontramos perdão, seja para 50 ou para 500. Aos pés de Jesus, nós estamos diante da fonte do amor que nunca termina. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, porque Ele morreu quando nós éramos a pior espécie de pessoas. E os homens que estavam à mesa, fariseus também provavelmente, reconheceram que aquela mulher era a pior espécie de pessoas. E era mesmo. E de Jesus, eles arrazoaram: quem é este que até perdoa pecados? É o Senhor Jesus, amados. É Ele que perdoa os nossos pecados, não tem outro. O melhor lugar do mundo é aos pés de Cristo. Saia daqui hoje sabendo disso, amado, todos nós.
cobre uma ação de você mesmo. A mulher entrou naquela casa, ela indignou a todos, inclusive os discípulos, está no outro texto também. Onde já se viu ela fazer isso com esse unguento tão caro, pode vender, pode comprar outras coisas. Mas ela foi lá até Jesus, foi até os pés de Jesus, e Jesus a perdoou. Ela saiu dali com a certeza que só Cristo pode dar. É assim que nós vamos encerrar a nossa meditação desta noite, meu amado. Jesus quer nos dar esta certeza também, que possamos buscar no melhor lugar do mundo o perdão para os nossos pecados, e que possamos trilhar o nosso caminho em obediência e fidelidade ao nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a todos. Irmão?